E aí eu queria que você falasse um pouquinho, né? Porque como auditora, na ponta, quando você está lá entrevistando, né? Você está lá entrevistando os colaboradores, o que a gente percebe mais? Você acha que existe, que você, nessas entrevistas, você consegue perceber e mensurar o quanto a liderança está envolvido, ou você acha que é mais difícil? Você acha também que é importante começar pela liderança a entrevista? Como é que funciona um pouco essa rotina, quando você está ali na frente, auditando? O grande desafio, tá, é conscientizar a liderança que, embora o sistema esteja na cabecinha dele, contexto, tudo esteja lá, tudo que tem que fazer os indicadores, é que esse líder, para ele ser um bom líder, a gestão dele deve ser clara e transparente. Tá. Perfeito, É o que chama a gente quadro de gestão à vista. Isso perfeito. é uma coisa prática, tá? Não é só você, não, líder, que deve entender dos indicadores de desempenho e da importância disso, não. Se eu não me sinto dono e aquele parafuso que se eu apertar mais, eu trincar, aquele centavo da trinca, eu vou quebrar sempre. Não sou eu que tenho que saber disso. Os meus liderados têm que vestir a camisa tanto quanto eu. E pasme, Jaciara, a operação veste em muitos momentos mais que os líderes e entendem muito mais que os líderes. Eu Agora, percebo isso também. deixa eu te falar uma coisa com relação à liderança. Você me pergunta, nas entrevistas você começa pela liderança ou pela operação? Eu gosto de começar pela operação. Sabe? Olha que interessante isso. Eu gosto de começar pela operação, porque a liderança, o procedimento que eu pedi, o mapa de processo, a reunião, eu parto do pressuposto, que aí é pressuposto mesmo, porque enquanto auditora eu tenho que evidenciar, e aliás, eu devo evidenciar, e quando a gente fala em nome, o devo é que eu tenho, É não, verdade. é obrigatório. Então, eu parto do pressuposto, porque às vezes a liderança não tem, tá? Isso também é importante. Ou tem e não tem a habilidade de demonstrá-la, de demonstrar a Sim, evidência. Isso também acontece. sim. Né? Eu vou para a operação. E aí, gente, eu checo ó, se teve treinamento, se o operador fazendo treinamento, onde é que ele conta? Eu audito a norma toda numa conversa com todos os requisitos de operação. E vou desde o 4 ao 10 conversando sem estar citando. Segundo o requisito 4, o requisito 5 fala, 5.2 fala da política. E Gente, você vê que eles vão dentro da linguagem deles. tem deles. Esse é o desafio. E aí, onde é que eu uso os líderes? Porque a gente conhece muito de norma, a gente conhece muito do processo, mas quem entende melhor o processo dele? O líder e o operador. O cara que está na linha de frente, né? Sou eu. Você lembra do exemplo do livro do Falcone, o maravilhoso Falcone, né? Eu não sei se todo mundo conhece aqui, eu vou contar bem rapidinho. Lembra daquele exemplo? O Falcone conta uma história no livro e ele disse que foi verídica, né? O grande mestre Vicente Falcone. Ele disse que uma máquina, ela eram tubos de pasta de dente, creme dental, né? E aí, o que é que acontece? Eles instalaram um sensor super tecnológico que fazia o peso da caixinha, porque havia muita reclamação de que as caixinhas estavam passando sem o tubo dentro. E naquela época, né? Aí o que que acontece? Um dia esse sensor quebrou e aí todo mundo se desesperou porque era uma máquina importada, o técnico vinha não sei de onde, não sei de onde. E aí ficou todo mundo ao longo do dia levantando as caixinhas, né? Eles faziam isso manualmente para ver se a caixinha estava, se o tubo estava dentro da caixinha. E quando chegou no turno da noite, chegou o operador, olhou assim e disse: Eu não vou ficar levantando essas caixinhas, não. Eu vou botar um ventilador aqui. A caixinha que voar está vazia. Então, assim, veja uma solução com certeza muito mais econômica, prática, simples, mas ninguém perguntou para quem fazia a operação. Mas
E aí, né? quando você me pergunta como é que tu usa a liderança? Eu uso a liderança para poder atingir a linguagem do operador. Entendi. Porque em alguns momentos a gente está falando tão tecnicamente, e aí nós, auditores, temos que baixar a nossa bolinha, que às vezes a gente não se faz entender. É Lembrando, verdade. lembrando, líderes, que quem é responsável pela comunicação é quem comunica. Não existe aquele negócio. Eu comunico e não sou responsável pelo que você entende, não. Se a pessoa não entendeu uma comunicação que você deu, a culpa é Exato. sua, que comunicou, É. tá? Nós É temos que ter muito esse cuidado mesmo. E muito. às vezes isso acontece, né? A gente faz uma pergunta onde a pessoa que está ali, ela não entendeu, né? E às vezes a gente percebe, mas você entendeu? Peraí, deixa eu falar então de um outro jeito, deixa eu trazer de uma outra forma, né? É, E aí eu, você acerta ali a comunicação. eu estou gestora da minha vida, eu gosto muito de fazer. Ah, ó, é para fazer isso. Você entendeu? Entende? Faz aí para mim. Já é uma forma de eu avaliar se aquela comunicação foi eficaz, gente. É simples. Claro, gente, que para a auditoria, viu? A auditora agora voltou. Eu preciso ter evidência de que isso aí deu certo. É, Tá? E aí você vai ter que ter um formulário, qualquer coisa aí, para poder me é evidenciar. verdade. Mas não É sei. verdade. É verdade. É importante esse feedback, é estar junto. Gente, quantos. Eu tinha olha, uma orientadora, doutora, tá? Eu estava terminando minha tese, veja minha experiência, terminando minha tese de doutorado, e tinha tantos dados, gente, que eu já no fim você já não sabe o que fazer. Quem escreveu uma tese de doutorado sabe o que eu estou querendo dizer. E você tem que resumir o trabalho de uma vida de 4 anos em 100 páginas. Então, imagine a dificuldade. E eu conversei com um dos membros da banca e falei assim: Hélida, o ótimo é inimigo do bom. Faça o que você pode fazer. Claro, e aí ela me lembrou, Jaciara, melhoria contínua. Você vai buscar essa melhoria contínua, É mas você verdade. pode fazer a cada momento. Agora É é o verdade. momento da tese, como em alguns processos é o momento de encerrar. E aí, ó, vamos trazer para nós? Eu posso melhorar, revisar aquele Pode. documento. E